Glória a Deus. Povo de Deus, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Maravilha, meus amados. Paz, boa noite a todos. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um, a sua família, o seu lar. E eu tenho certeza de que Deus hoje vai acrescentar coisas maravilhosas para nós usufruir da graça e do amor que procede dele, mediante Cristo Jesus, para esses benefícios estarem bem presentes. Então eu te convido a abrir a palavra no livro de Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 22. Livro de Tiago, Novo Testamento, depois de Hebreus, mais pertinho lá de Apocalipse. Amém? Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga para Deus, liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a tua palavra agora nos é entregue. E nós sabemos que ela vem de acordo com a tua vontade cumprir propósitos em nossas vidas. E nós damos liberdade para essa construção, para esse mover, para esse agir produzido pelo teu Santo Espírito, que é o autor e o revelador dela. E nós te pedimos que nessa liberdade o teu Espírito Santo, nesse revelar, nos dê todo o entendimento e compreensão, para que verdadeiramente sejamos impactados, tocados, renovados, transformados, abençoados pela tua palavra. E eu também me disponho inteiramente nas tuas mãos, Senhor, dando toda a liberdade para que o teu Espírito me tome e seja Ele a falar através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Aleluia. Meus amados, a palavra ali, quando nós lemos no versículo, diz tornai-vos. Algumas versões dizem sede cumpridores, ou seja, está chamando nós a tomarmos uma atitude referente à palavra, referente ao que recebemos de revelação da palavra nas nossas vidas. E no versículo original, quando diz tornai-vos, o tornar-se, dentro do contexto da palavra original no hebraico, ela teria a tradução muito mais forte do que a própria palavra tornar. Por quê? Porque o sentido é de transformação, de convergência, de mudança, de modificar, de alterar, de transfigurar, e até a palavra tem um sentido mais amplo que chega ao ponto de trazer a realidade da metamorfose, transmutar. Ou seja, é algo forte e é algo que é uma atitude nossa, que não tem nada a ver com Deus. Diz tornar-se. Tornar-se. Ou, se eu quiser inverter, se tornar. Ou seja, nós assumirmos o compromisso. Nós decidirmos, recebendo as orientações que a palavra traz, fazermos as mudanças e as transformações em todas as áreas que a palavra expõe a necessidade desse aprimoramento, desse aperfeiçoamento na nossa vida. E isso é algo progressivo, não termina, nunca conclui. Como assim, pastor? Diz conhecer e prosseguir em conhecer. Então é um procedimento contínuo,
que o tempo todo vai estar trabalhando na nossa vida, vai estar confrontando determinadas atitudes, pensamentos, ações, reações, maneira de ser, de agir e de pensar. E nesse confronto nós procurarmos fazer essa mudança, essa transformação, trazendo um pensamento novo, que tem a ver com a metanoia, com a metamorfose, né? Aonde a gente internaliza o que a palavra revela para podermos prosseguir no processo de cada vez sermos melhores, cada vez estarmos mais aperfeiçoados e mais prontos para usufruirmos de toda a grandeza de Deus. Até se a gente pegar o versículo que diz, lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformem com os pensamentos desse mundo, com as atitudes desse mundo, com aquilo que o mundo tem construído mediante a vaidade, o egoísmo, o orgulho, os prazeres. E façam esse confronto com a palavra para mudar a vossa mente, a fim de que possam usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse processo é algo que parte de nós. É nós que temos que fazer. Nós é que temos que agir mediante a revelação, mediante o entendimento que passamos a ter por aquilo que a palavra está revelando aos nossos corações, está expondo, para que a gente possa experimentar coisas maiores e mais excelentes de Deus, porque quanto mais eu me aperfeiçoo diante do que a palavra trabalha na minha vida, mais próximo, mais pertinho de Deus eu estou. Abram ali em 1 Timóteo 3, porque esse tornar-se, ele deixa bem claro que ele está diretamente ligado à prática da palavra. Então, diz ali em 1 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus, fato, verdade, e útil para o ensino, ou seja, para o aprendizado, e ela promove também a repreensão, a correção e a educação na justiça. 2 Timóteo. Sim, 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu disse primeira? Amém, então é segunda. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, meus queridos, não adianta eu ser apenas um ouvinte. Porque se eu for apenas um ouvinte, é como diz o próprio versículo que nós lemos, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Por quê? Porque vamos ter a informação, vamos ter o conhecimento, mas vamos não praticar por uma decisão própria, colocando os meus interesses carnais acima dos interesses espirituais de Deus. Porque a proposta de Deus, meus amados, é que a gente em Cristo Jesus tenha um novo nascimento. E esse novo nascimento com um diferencial, não nascido mais da carne e do sangue, mas onde nascemos da água e do Espírito. Esse novo nascimento é para
reestruturar a nossa vida de uma maneira onde, praticando o que procede de Deus, no desafio diário de se alimentar da palavra e praticar a palavra, de estarmos conectados com Deus, porque Deus é Espírito, e se eu quero estar conectado com Ele, o meu lado espiritual é o que tem que estar em evidência na minha vida. E esse lado espiritual só vai estar em evidência na minha vida se eu estiver me desafiando dia a dia, diante do conhecimento que a palavra está trazendo para mim, de eu praticar aquilo que a palavra me direciona a praticar. Se eu pegar ali Tiago 1:21, abra lá. Tiago 1, verso 21 diz assim, portanto, está fazendo um fechamento. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornar-se, mudar, transformar, ter uma metanoia na mente, desconstruir as coisas que o mundo construiu na minha mente, que me afastam de Deus, e passar a internalizar o que a palavra tem revelado, o que a palavra tem me desafiado, o que a palavra tem gerado de conflito na minha pessoa, na minha personalidade, na minha maneira de agir, de pensar, de fazer as coisas, até mesmo no meu caráter. Até mesmo no meu caráter. Esses conflitos são para que eu possa identificar o que é necessário fazer de convergências, de mudança. E, meus queridos, mudar é fazer o que a gente nunca fez. Ou seja, se a gente tem um determinado hábito, uma determinada cultura, uma determinada tradição, e a gente fica constantemente repetindo essas coisas, porque a gente aprendeu que é assim, aprendeu que se faz assim, aprendeu que se expressa dessa maneira, aprendeu que a atitude correta é dessa forma. Se a gente continua repetindo essas mesmas coisas, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. A palavra de Deus sempre nos desafia a termos novos resultados. Mas é nós que temos que decidir promover esses novos resultados. Fazer com que os novos resultados passem a fazer uma novidade diária na nossa vida. Por exemplo, a pessoa tem um determinado modelo de casamento. Da onde vem esse modelo? Do pai e da mãe, do casamento do pai e da mãe. Então essa criança cresceu vendo um determinado modelo de casamento. Mas esse determinado modelo de casamento era um determinado modelo opressor. Era um determinado modelo que gerava que uma das partes tivesse sempre que ceder diante de posturas impositivas. E aí a gente pode entrar em várias outras áreas, mas para não incompridar demais o exemplo, se eu trouxer para dentro do meu casamento o mesmo modelo, eu vou ter o mesmo resultado que aquele casamento que eu estou usando de modelo teve. E aí quantas pessoas têm os modelos que promoveram separação, que promoveram conflito, que promoveram desgaste, que promoveram brigas, que promoveram confusão, que promoveram até briga judicial. E por que eu vou repetir as mesmas coisas se a palavra de Deus me diz qual é o modelo que faz eu usufruir da boa, perfeita e agradável vontade no meu casamento? Para que eu vou pegar os velhos modelos,
se eu já sei o resultado? Por que eu vou investir em algo que notoriamente é falido nos seus resultados? Por quê? Se a palavra de Deus me norteia a eu ter novas experiências, a eu construir as coisas de uma maneira diferente para obter um resultado diferente. Para de querer ser aquele que não se permite ser trabalhado, ser moldado, ser aprimorado. O maior desafio de Deus, eu creio que está lá no livro de Jeremias, onde ele diz para o profeta: olha, desce lá para a casa do olheiro e olha a obra do olheiro. E aí ele chega, olha, e ele vê o oleiro trabalhando na mesa, e apertando o barro, moldando, tentando compor uma estrutura de acordo com o projeto do olheiro. Eu não sei qual era o projeto dele, não está escrito, mas eu posso ter a criatividade de achar que ele estava fazendo um vaso, trabalhando o molde para produzir um vaso. E diz que de repente houve uma rachadura, houve um problema na maneira com que ele estava trabalhando, e diz que ele amassa o barro de novo e começa de novo. E aí Deus diz assim para o profeta, diante do que ele visualizou: não posso eu também fazer isso com a casa de Israel? O que Deus quis dizer com isso? Se vocês derem liberdade, eu posso trabalhar vocês de novo na essência e fazer algo novo. Esse algo novo vai ter um resultado novo, e esse resultado novo vai ter uma utilidade nova na nossa vida. Dá para entender, irmãos? Por que viver na mesmice, se Deus nos desafia a viver nas oportunidades? Por que ficar estagnado, se nós temos como nos aperfeiçoar e ter resultados que vão trazer gozo, paz, alegria, felicidade, refrigério para a nossa vida? Por que repetir modelos que nós conhecemos o resultado, ao invés de nos desafiar, de botar em prática a palavra que tem sido implantada em nós, a fim de podermos usufruir dos benefícios que isso promove? Se eu pegar ali no livro de João, abra lá João 15:3. Jesus falando com os seus discípulos, e aí no discurso em que ele está ali discorrendo com eles, onde Jesus está falando vários pontos do seu projeto, do seu propósito, do que ele iria cumprir na cruz, alguns dias sequenciais daquela situação onde ele estava conversando com eles. Ele diz ali a partir do capítulo 15, se apresentando como a videira verdadeira. E aí ele diz ali no verso 3, diante da construção toda que ele fala a respeito do Espírito Santo, que estaria presente na vida dos discípulos, que os faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado, tá? E que assim como ele tinha uma conexão com o Pai, os discípulos que estivessem cumprindo os mandamentos de Jesus também estariam nessa mesma conexão. E aí ele, quando começa a falar da videira e da conexão de nós como ramos ligado na videira para ser alimentado, para receber a seiva, o nutriente, o suprimento, a provisão que procede dele, que é a sua palavra, ele diz ali: olha, diante de toda essa construção e do que vocês se permitiram trabalhar, porque irmãos, aqui no capítulo 15 de João, Jesus já está numa caminhada longa com os discípulos, já se passou um bom tempo, onde eles foram confrontados, onde eles entraram em conflito consigo mesmo, com as suas tradições, com a sua cultura, com a sua maneira de pensar, de agir. Pedro ainda tinha um pouco de questões impetuosas, né?
Mas a palavra continuou trabalhando na vida dele, tanto é que lá na frente, no livro de Atos, a gente vê um homem totalmente transformado, saindo do cenáculo, após ter sido cheio do Espírito Santo, e pregando veementemente a todos que estavam reunidos naquela festa em Jerusalém, onde mais de 3.000 pessoas se renderam à verdade de Jesus Cristo e foram salvas. Amém? E aí Jesus diz ali para eles: olha, diante de tudo que eu tenho construído, diante da palavra que eu tenho implantado na vida de vocês, diante das decisões que vocês tomaram de me seguir, de me acompanhar e de botar em prática o que eu ensinei, o que eu orientei, o que eu exortei, o que eu repreendi, o que eu trouxe de ensinamento para vocês, ele diz ali: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que isso significa, irmãos? Que a palavra tem poder de nos limpar. Limpar da construção que o mundo promoveu e que tem promovido resultados negativos na nossa vida, porque são mazelas do mundo. Mas a palavra de Deus tem poder de limpar essas coisas e nos transformar numa nova pessoa, não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Dá para entender? Irmãos, por exemplo, quando eu entrei na escola militar, eu aprendi por modelos. Amém? E quando eu fui aprovado, classificado e designado para assumir a tropa, eu vim com aqueles modelos. E eu apliquei aqueles modelos. Os resultados foram bons? Não, tinha gente que me ameaçou de morte. Tinha soldado que dizia para mim: quando eu te pegar lá na rua, eu te mato. Por quê? Irmãos do céu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quando eu descobri então que era soldado crente, aí estava ferrado. Quando eu descobria que tinha soldado que era crente na minha tropa, aí estava ferrado. Aí estava ferrado. Nos acampamentos, eu esperava a madrugada para ir lá, pegar minha faca e cortar todas as cordinhas da barraca. Pensa, uns 5, 6 graus abaixo de zero, e aquela barraquinha caindo de noite na madrugada. Não vou falar muitas coisas aqui, senão eu vou produzir prova contra mim mesmo. Mas eu estava lá replicando modelos. O que esses modelos promoviam? Raiva, ira, ódio, confusão, contenda, problema. Aí quando eu saía na rua, vocês acham que eu tinha paz? Não, né? Eu andava na rua preocupado se por acaso alguém ia cumprir a ameaça que me fez. Dá para entender? Por quê? Porque as atitudes estavam promovendo resultados negativos. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tinha vários soldados que faziam parte da igreja de Cristo na minha tropa. Eu acredito que esses caras oraram tanto. Eles devem ter clamado tanto, né? Porque afinal de contas eu imagino o pastor deles dizendo assim: ora e intercede por aqueles que te perseguem, né? Eu imagino os pastores deles dizendo: ora pelos teus inimigos, abençoa o teu inimigo. Amém, irmãos? Eu acho que deve ter vindo muita oração. Muita oração. E eu me converti. Eu tive um encontro real com Jesus. Ainda quando era militar. Tive um encontro real com Jesus. E aí, quando eu encontrei Jesus,
E eu comecei a receber os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos começaram a conflitar com os modelos internos que eu tinha. E esses modelos internos, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava repetindo e tendo os mesmos resultados, ou eu decidia buscar um novo modelo, agora estruturado pelo que a palavra me instrui, me orienta, me ensina, para ter um resultado diferente. Só para vocês terem ideia, irmãos, como a palavra me limpou, que os meus soldados da turma de 1991, que foi o ano que eu me converti, fizeram de tudo para achar o meu número de celular do WhatsApp, para me colocar no grupo da turma que no final do ano vai fazer um churrascão para reunir todos e se lembrarem daquela época, da risada, né? Conhecer como é que está a vida de cada um, né? O rumo que cada um tomou. Amém? Agora das turmas de 91 para trás, mas de 91 para frente, glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Então são atitudes que cabem a nós. Então diz ali, ó, despojando-vos. De quê? De toda a impureza e acúmulo de maldade. Nós temos que nos despojar, nós temos que jogar isso fora, nós temos que nos permitir que a palavra penetre no nosso coração e faça essa limpeza. E isso é pela prática, porque não adianta eu ouvir e não fazer nada com a informação. Agora, se eu recebo a informação e eu decido fazer, eu decido praticar, o que diz lá em Tiago 1,25? Olha lá, Tiago 1,25. Tiago 1, verso 25. Quem faz isso, o que acontece? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só o que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Que aquele que considerar atentamente no seu coração o que a palavra nos desafia a fazer de mudança, de transformação, de limpeza, nos despojando das coisas que o mundo encranhou em nós pelos seus modelos. Quando a gente se permite ser limpo de tudo isso, nós seremos abençoados, bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Dá para entender, irmãos? Se eu quero ser bem-aventurado no meu caminho, se eu quero ser bem-aventurado na minha vida, se eu quero ser bem-aventurado no meu casamento, se eu quero ser bem-aventurado nos meus relacionamentos, se eu quero ser bem-aventurado com os meus filhos, se eu quero ser bem-aventurado na minha empresa, nos meus negócios, se eu quero ser bem-aventurado na minha saúde, o que eu preciso fazer? Aprender e praticar a palavra. Porque está bem claro. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Pastor, que lei perfeita, a lei da liberdade é essa? A palavra de Deus. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Olha, irmãos, eu posso dizer para você, muita coisa Deus teve que usar a marreta comigo, né? Mas Deus tem uma marreta que esmiuça a penha. Como assim, pastor? Pensa uma marretada de Deus bem dada numa pedra, ela vira pó rapidinho. Amém? O que é virar pó? É tornar a essência.
Não viemos do pó? Deus olha assim, rapaz, tu está muito rígido, tu está muito informado, tu está muito conformado com tudo que o mundo construiu na tua vida, não quer mudar? Então segura essa marretada aí. Comigo foi assim, irmãos. A marretada pegou, a pedra virou pó. Voltou lá para a essência. Mas eu aceitei o processo. Eu permiti Deus amassar, acabar com aquele projeto antigo e fazer um novo. E aí, as coisas começaram na minha vida a serem bem-aventuradas. Meu casamento se tornou bem-aventurado. Meu relacionamento com as minhas filhas se tornou bem-aventurado. Os meus negócios se tornaram bem-aventurados. O meu trabalho se tornou bem-aventurado. A minha vida física, material, emocional, sentimental, financeira se tornou bem-aventurada. Porque é impossível, irmãos, receber a palavra e aplicar a palavra e não ter o resultado que a palavra diz. É impossível. É impossível. Se eu aplico a palavra, eu vou ter o resultado que ela diz, que ela tem poder para gerar. Por isso está escrito que a palavra de Deus é poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. E ela não torna a Deus sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Se nós nos permitirmos sermos assim trabalhados e perseverarmos naquilo que a palavra tem nos exortado, nos repreendido, nos ensinado, nos instruído, mediante a prática, e essa prática permaneça, é impossível nós não sermos bem-aventurados, irmãos. As pessoas às vezes, pastor, como é que eu tenho um resultado positivo na minha vida? Pega essa área dessa vida, compara com o que a palavra fala a respeito disso, aplica, e aí você será bem-aventurado naquela área. É simples. Quem complica somos nós. É simples. Basta ouvir e praticar. Como diz lá no primeiro versículo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o resultado é negativo contra nós mesmos, não tem nada a ver com os outros. E irmãos, vamos ser sinceros, quando eu começo a fazer as mudanças, as coisas na minha volta começam a mudar. E quando as coisas na minha volta começam a mudar, elas começam também a trabalhar na vida dos outros. E isso também promove que os outros comecem a mudar. Essa é a realidade. Se eu mudo, as circunstâncias, as pessoas, o ambiente onde eu estou, também muda. Se eu aplico o que eu conheço, se eu pratico o que a palavra me revela, eu serei bem-aventurado no que realizar. Fique de pé. Nós vamos estar louvando a Deus. E enquanto adoramos a Deus, vamos fazer uma autorreflexão. O que eu tenho recebido e o que eu tenho praticado. Que área da minha vida eu continuo colhendo os mesmos resultados e eu almejo que eles sejam diferentes. E diante dessa verdade, o que eu decido fazer para convergir, para mudar, para transformar, mediante novas atitudes e a prática dessas novas atitudes, porque aí o resultado será diferente.
Essa é a hora de nós olhar para nós mesmos. Não tem nada a ver com os outros. Não tem a ver nem com Deus. Porque Deus diz: tornai-vos. A responsabilidade é nossa. Quem que se torna? Quem que se torna? Eu e você. É eu e você. Mediante a decisão que nós tomamos. Irmãos, eu digo para vocês, eu fui desafiado em várias áreas da minha vida. A palavra me confrontou em vários processos que eu tinha na minha mente, que eu achava que era o certo, que eu achava que era o correto, que eu achava que era daquela forma, daquela maneira, mas que trouxeram tantas dores. Mas quando eu decidi praticar o que a palavra me ensinou, me instruiu, me repreendeu, me exortou, conflitou comigo, eu comecei a colher novas coisas. E essa nova colheita me fez eu usufruir da bem-aventurança que essa atitude promove pelo poder da palavra de Deus. Vamos fazer essa reflexão e vamos decidir quem queremos ser a partir de hoje, por aquilo que a palavra tem poder de transformar as nossas vidas.